Fala pessoal, me chamo Gerson Maciel, cofundador do CAP, Capacitação de Alta Performance. E hoje vamos ter um bate-papo com Marcelo Gesonias, especialista em planejamento tributário, para falar de um tema super importante que está tirando o sono de muitos contadores e muitos empresários, pela falta de prática e técnicas para redução de carga tributária, que é o fator R. Como utilizar a forma certa e reduzir a carga tributária da sua empresa. Se você chegou até aqui nesse canal é porque você encontrou um conteúdo de alta qualidade. Então, o CAP foi constituído para isso, entregar um diferencial prático nos cursos e agregar a evolução profissional na tua carreira. Então, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber novas notificações quando emitirmos e publicarmos novos conteúdos. Um forte abraço. Marcelo, e por que o governo criou essa nova metodologia de cálculo que se chama Fator R? A gente entende que o governo ele identificou que várias empresas, de alguns segmentos da prestação de serviço tinham um grande faturamento, só que quando olhava o custo com folha não tinha. Então isso gerou uma possibilidade dessas empresas pagarem menos tributos em relação ao custo com folha, já que ela não tinha. Então, criando a possibilidade dessa empresa flutuar entre os anexos 3 e o anexo 5, vai fazer com que um planejamento específico possa trazer essa empresa para pagar ou não impostos sobre seu faturamento ou folha. Entendi. Então, no caso, quando você fala de folha de pagamento, o que é englobado nesse cálculo, considerando como folha de pagamento? É muito importante essa pergunta, Jefferson, porque existe um mito em relação ao que pode ser considerado como componente para o fator R, essa relação de folha de pagamento. A gente pode citar aqui vários itens como possíveis despesas para o custo com folha, como salários de forma geral, toda a remuneração, inclusive os encargos, FGTS e INSS, como também a relação de prestação de serviços autônomos. Esses autônomos que você faz a contratação via contrato e RPA podem entrar dentro do custo com folha do funcionário. Ah, entendi. Então, no caso aí, o RPA que você menciona seria o recibo de pagamento autônomo. Então, esse recibo de pagamento autônomo também pode compor a folha de pagamento como forma de reduzir a relação entre a folha e o faturamento e, consequentemente, favorecer a empresa positivamente. Perfeito. Uma dúvida, o valor que a gente paga e recolhe no Simples Nacional, o que é significativo do CPP, ou seja, Contribuição Previdenciária Patronal do Simples, pode ser utilizado ou não nesse cálculo do fator R? Essa é um questionamento que dia a dia vem sendo levantado por muitos profissionais. E a gente entende que não é uma questão de possível ou não. É legal você utilizar o CPP, Esse custo que está dentro do seu DAS, ele é permitido ser utilizado dentro do fator R. Então, você somando o custo com folha de funcionário, encargos sociais, prestadores de serviço autônomo e o CPP, com certeza você vai atingir o fator R. Perfeito. E o que é que não pode ser considerado como remuneração para esse cálculo do fator R? Perfeito. Assim como alguns componentes podem ser incluídos dentro do fator R, outros também não podem, como estagiário. Se você tem estagiário na sua empresa, esse custo não pode entrar no fator R, como também prestadores de serviço na condição de microempreendedor individual. A gente vê aí essa forma de contratação muito explorada, mas ela não é permitida dentro da memória do cálculo do fator R, como também a distribuição de lucro, a queridinha dos empresários, e infelizmente ela não pode entrar dentro do cálculo por não ser uma remuneração com incidência dos encargos sociais. Perfeito. E quais as empresas são obrigadas ou estão nesse guarda-chuva de incidência para o fator R? Via de regra são as empresas do anexo 5, Então as empresas do anexo 5, as empresas de tecnologia, as empresas do segmento da saúde, principalmente, são empresas que estão sujeitas ao fator R. E a partir disso, aquele cálculo que vai ser aplicado do fator R vai determinar se ela vai para o anexo 3 ou continua pagando seus impostos no anexo 5. Então deixa eu ver se eu entendi. Então o fator R, ele não é uma opção, ele é uma obrigação de acordo com a atividade que a empresa vai desempenhar.
Então, podemos dizer que o KNAI escolhido para a constituição daquele CNPJ é determinante se ela será ou não obrigada a fator R. Na verdade, o fator R é um benefício, não é? A empresa, quando ela é constituída, ela vai determinar a sua atividade econômica. A partir disso, essa atividade vai determinar se ela é do anexo 3 ou do anexo 5 de forma obrigatória. Se essa empresa, a depender da sua atividade, é do anexo 5, certo? Ela vai iniciar com a carga tributária. Mas existe a possibilidade dela aderir a um planejamento tributário e, a partir do fator R, ela flutuar para o anexo 3, que isso não vai ser fixo. Diga-se de passagem, essa flutuação é variável. Ela pode, um mês, pagar os impostos no anexo 3, como voltar para o anexo 5, que é o anexo de origem. Perfeito. E no segmento que não exija um corpo técnico, né, um quadro funcional robusto, ou seja, é o sócio e mais 2 funcionários conseguem atender ali a necessidade de desempenho das atividades. Como fazer para que essa empresa consiga flutuar para o anexo mais favorável tributariamente? Excelente pergunta, Jefferson. E nesse caso, você que está aí já pode anotar essa dica de suma importância. Porque se o fator R é a relação de custo com folha em relação ao faturamento, uma empresa que ela não tem, se ela está iniciando e não tem remuneração com incidência de INSS, logo ela não vai ter componente suficiente para alcançar o fator R. Então, essa operação, desde o nascedor da empresa, já pode ser computado o Prolabore. E aí vai ter incidência dos encargos e logo vai entrar no somatório para o cálculo do fator R. Entendi. E esse Prolabore, ele tem alguma determinação, uma limitação legal que eu possa aumentar ou diminuir ele ao longo da minha atividade? Não. O Prolabore, ele é livre de ajuste, né? Livre de alteração. Vai depender, claro, principalmente da demanda operacional do seu negócio, né? Você que está ali no dia a dia operacional da sua empresa, e depender também do fluxo de caixa, né? Mas não há nenhum impedimento. O artigo 1071 do Código Civil já prevê esse ajuste, essa alteração aí de forma liberada para as empresas. Perfeito. Você falou aí que existe uma relação entre folha de pagamento e faturamento dos últimos 12 meses. E qual é o percentual que eu devo atingir para saber qual o anexo que eu vou me enquadrar? Se é o anexo 3 ou o anexo 5? O percentual a ser atingido é de 28%. Então, na medida que eu pego o meu custo com folha de funcionário, né, incluindo já aqueles componentes que citamos desde o início, e fazemos essa razão do faturamento também dos últimos 12 meses, se der 28% abaixo, certo? Eu estou no anexo 5. E se der 28% acima, eu estou no anexo 3. E qual a variação em percentual tributário entre o anexo 3 e o anexo 5? Inicialmente, quase 10%. Já é uma economia significativa. Então, se você tem um profissional que está lhe auxiliando nessa jornada e aplica de forma correta as estratégias do fator R, com certeza você vai ter uma economia tributária. Entendi. Então, isso aí é primordial para que a empresa tenha uma saúde tributária e, consequentemente, um fluxo de caixa saudável, se ela consegue mensurar essa relação entre folha e pagamento e identificar se ela atingiu aqueles 28% ou não, né? Então, 28% acima, fator R, anexo 3. Isso. 28% abaixo, Fora. Anexo 5, entendi. Então, a carga tributária está relacionada diretamente aí ao custo entre folha de pagamento e faturamento. Perfeito. E qual seria a estratégia da empresa para que ela nasça na sua constituição e já consiga economizar tributariamente se ela estiver enquadrada obrigatoriamente a recolher pelo fator R? Perfeito. Toda empresa que nasce, ela precisa ter um aporte de capital, certo? E isso vai servir para justamente as despesas ali pré-operacionais do negócio dela. A partir disso, não há uma garantia de que ela vai ter faturamento nos próximos 4, 5, 6 meses, né? O negócio ainda está tomando corpo. Então, esse capital ele vai servir também para remunerar os sócios naqueles meses iniciais. Então, essa remuneração que é paga aos sócios, que nós chamamos de Prolabore, tem incidência do INSS, logo já entra dentro do componente para a memória do cálculo do fator R. Até porque já é ventilado, né, uma dúvida também relacionada ao Prolabore. O Prolabore é ou não obrigatório para as empresas? Se o sócio
é um sócio que atua de forma operacional na empresa, a legislação trabalhista diz que ele é um contribuinte obrigatório. Se ele é um contribuinte obrigatório, ele precisa recolher o INSS. Logo, esse recolhimento é sobre o Prolabore, né? Então, se ele atua de forma operacional, ele está obrigado a ter Prolabore. Perfeito. Obrigado, Marcelo, pelos esclarecimentos. Acredito que essas informações foram de suma importância para os estudantes de contabilidade, os estudantes de direito, empresários e contadores atuantes no mercado, e que é um tema bastante ventilado e que gera bastante dúvidas. Eu acredito que você conseguiu esclarecer de forma bem objetiva e direta os questionamentos, e acredito que vai contribuir bastante para o ouvinte do outro lado aí da tela. Um forte abraço e voltaremos em nosso próximo conteúdo. Espero você lá. Não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de dar o like e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações no futuro.